Opa, bom, após 10 longos anos só cortando lenha, mulheres imortais, uma atrás das outras, ajoelham-se e imploram para que se tornem suas discípulas. O porquê elas estão loucas por sua madeira é o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Tudo começa no pico King Luan, onde nosso protagonista está cortando sua lenha tranquilamente, e uma janela aparece mostrando que ele já havia cortado quase 4 milhões. Número surpreendente. Para responder sua pergunta de quem é ele, é uma história realmente muito triste. Bai Luochen é um reencarnado que veio da nossa terra. Anteriormente ele havia estreado em um show de talentos e subiu para o topo, mas por recusar a ajudar a agência ele foi colocado para escanteio, e no fim sucumbiu à depressão. Após isso ele renasceu na academia King Hong, no sul de Yunhuang, uns nomezinhos difíceis, meu Deus, e se tornou professor no departamento de selos rúnicos. Inicialmente ele pensava que após renascer, finalmente poderia mostrar sua força e viver uma vida de rei, mas Bai acabou por a lenha, que é inútil, a não ser pedir para ele cortar a lenha. Ele já havia se tornado o santo do corte da lenha, mas não havia chegado à fase da luz aberta. De repente, um aluno da academia aparece e diz a ele que o diretor pediu para informá-lo que o exame do palácio já começou e que ele deveria ir ao pátio para selecionar seus discípulos, apesar de que ninguém iria querer se tornar discípulo de alguém como ele. Mas antes de ir à academia, ele decide ir atrás de um dragão, pois queria comer um churras. Do outro lado, vemos que o pátio está lotado, uma enorme fila com facilmente 500 pessoas que estão interessadas a entrar no departamento da arte da espada. E pelo outro lado, nenhuma pessoa sequer apareceu para o exame rúnico. Nem mesmo o instrutor tinha dado as caras por lá. O invejoso do Jiang Heiming, do departamento de arte da espada, fica completamente putinho, pois isso já dura 10 anos. Então ele pede ao diretor que Bai seja demitido e exilado do pico King Luan. Mas o diretor, Li Guangji, diz para ele não se esquecer que Bai perdeu todo o seu cultivo e passou 10 anos na fase giratória da luz, tudo isso para salvar a academia. Ele responde que não irá se esquecer do que ele fez para a academia, mas ele já não estava mais adequado para permanecer como um mestre. Enquanto eles discutem sobre o que fazer com o nosso protagonista, ele aparece com a cara de pau e diz: "Obrigado a todos por serem tão atenciosos comigo. Sinto-me muito comovido." Ele está ferido após pegar uma cobra, então Remy tenta humilhar ele por ter se machucado após pegar uma simples cobra. Entre todas aquelas pessoas que estavam rindo da cara de Bai, havia uma garota que ficou extremamente apavorada, pois aquela cobra estava prestes a se tornar um dragão. Jiang Hemin ofereceu ao homem uma pílula dos 5 elementos para cultivo, mas com a condição que ele deveria conseguir um discípulo, caso contrário ele deveria se demitir da academia. Bai nem dá atenção e vira as costas, indo em direção para sua casa. Assim que o homem recusa, Jiang Hemin reclama com o diretor, e o diretor pensou em dispensá-lo, pois ele não conseguiria nenhum aluno. Mas antes que o anúncio pudesse ser feito, alguém interrompeu e pediu para que parassem. Aquela garota estava disposta a estudar com o instrutor Bai e aprender a arte do selo rúnico. Todos ficaram em choque e a academia veio abaixo. Ninguém acreditava que ela iria ficar junto com Bai Luochen, pois ele era mais fraco que uma galinha. Jiang ainda tenta chantagear ela, oferecendo uma posição mais alta para ficar junto dele, mas acaba sem sucesso. Ela insiste em ficar nosso protagonista e ele, todo acanhado com a mão na cobra, tenta recusar, dizendo que já havia se demitido. Remy, por ser um cara que se acha o pica, fica completamente irritado. Ele não podia acreditar naquilo, até que ele pensou que aquela cena era na verdade um plano de Bai para conseguir dominar o departamento da arte da espada, e diz ao diretor para não forçar a menina. Se ela quiser realmente ir com Bai, ela pode ir. Nosso protagonista pergunta por que ela estaria disposta a se juntar a um perdedor igual ele. Ela mantém suas razões em segredo, já que ela na verdade é uma reencarnação de um imortal. Em sua última vida ela teve que reencarnar com suas memórias, pois seu cultivo não teve sucesso. Ela escolheu o departamento da arte da espada, porque com seu talento e sua beleza ela poderia roubar a maioria dos recursos de cultivo deles. E no fim das contas não esperava que no último momento ela encontrasse um verdadeiro mestre. Mas seu encontro foi um acaso, já que ela só o notou por conta da cobra que ele carregava. E mesmo em sua vida anterior, ela nunca teria coragem de desafiar uma cobra que estava prestes a se tornar um dragão. E se pergunta como aquele cara que aparentava ser tão comum tinha conseguido. Aqui nós vemos que ela já tá caidinha pelo nosso protagonista. Com razão, o cara é forte pra caramba, tem boa pinta, debochado, é um pacote completo. Já que Bai não tinha objeções, a garota então foi transferida para o departamento de selos rúnicos. E no fim da reunião de recrutamento, ele pergunta qual era o nome dela. A garota responde que é Su Liwei. Ele já é da sua primeira investida e diz que seu nome era muito bonito. E diz que como seu instrutor ele fará o possível para ajudá-la, mas tudo depende dela. Chegando no pico King Luan, Liwei se pergunta como um cara tão forte como Bai se deixa ser intimidado dessa maneira. Com seu poder, ele poderia colocar toda a academia King Hong abaixo. Assim que eles entram, Bai explica que ele tem apenas 3 regras como professor. A primeira é que ele não planeja nenhuma lição. A aluna deve aprender sozinha. A segunda é que ela pode ir e vir como quiser. E a terceira é que por ele não ter alunos por mais de 10 anos, a academia não tinha lhe dado os recursos necessários. Mas ele, como seu professor, não deixaria faltar nada para ela. E entrega 2 livros feitos cuidadosamente por ele. O primeiro é um livro didático sobre todos os selos e seu problema. E o segundo é um livro de exercícios práticos. No fim, ele mostra a ela onde fica seu quarto, que está caindo aos pedaços.
Enquanto Liu Wei está organizando suas coisas, ela sente um cheiro muito bom vindo lá de fora. Ao se perguntar o que era, ela percebe que era o mestre Bai que estava fazendo churras da cobra. Ela fica chocada, pois as cobras são bestas lendárias, e ele simplesmente come como se não fosse nada. Ela então cria coragem e vai até seu mestre pedir um pouco de carne, mas a resposta que ela recebe é um não, bem grosso do mestre Bai. Você negaria um pedacinho de carne para esta jovem? Ela ainda tenta fazer uma carinha de cachorro pidão, mas mesmo assim não rola. No fim, ela só desiste e sai falando mal do seu professor. Ele pede para ela esperar. Bai pega um fiapo de carne com a vara e dá para ela comer. A garota não acredita que só vai receber aquilo. Então o mestre Bai diz: uma vez lambido esse bastão, você vai entender porque seu mestre é assim. O cheiro que sai daquele pedacinho de carne era muito forte, então Liu Wei decide acreditar em seu mestre e dá uma lambida. Assim que ela encosta sua língua, ela sente uma energia espiritual enorme. Ela simplesmente não aguenta mais. A energia contida naquele pedacinho de carne era tão avassaladora que se ela comesse, com certeza explodiria até a morte. Enquanto isso, nosso protagonista tá lá, suavão, comendo pra caralho. No fim, ele diz a ela que uma lambida por dia é o suficiente, não seja gananciosa. Durante a noite, 2 caras do departamento de domadores de bestas vão até a casa do instrutor Bai para roubar um cavalo que ele tinha lá. A última vez que alguns membros da seita tentaram roubar o cavalo, eles foram espancados por ele, mas agora era diferente, pois eles tinham veneno de embriaguez, que somente o cheiro faria ele desmaiar. Antes que os dois possam seguir com o plano, Bai aparece, trazendo um pouco de feno para seu cavalo, e brinca um pouquinho com ele. Após Bai ir embora, os dois começam a se movimentar. Do outro lado, enquanto Liu Wei estava lendo, ela percebe uma movimentação estranha, e decide ir ver o que era. Quando ela chega lá fora, percebe os dois colocando veneno para o cavalo dormir, e pergunta quem eles eram. Eles não a ouviram e mandam ela voltar para a cama, senão algo ruim poderia acontecer com ela. Ao se negar a seguir suas ordens, um dos caras avança em Liu Wei, mas ela consegue acertar um chute em seu rosto, o fazendo voar. Ele se levanta para tentar atacar novamente, dessa vez usando seu cultivo. Porém, acontece de novo. Ele toma outro chute, dessa vez no braço, voa e cai no chão. Antes que o segundo cara possa atacar Liu Wei, o mestre Bai acorda, com todo aquele barulho do lado de fora, e coloca uma barreira, com uma runa de insonorização. Um escudo que não deixa sair o som para fora. Basicamente prendendo os dois, para que Liu Wei possa passar a noite arrebentando com eles. Depois de apanhar para a garota, os dois vão até seu mestre, chamado Sheng Shen, do departamento de domação de feras, e contam a ele que perderam, pois não eram oponentes para a nova discípula de Bai. Seu mestre dá a eles 2 pílulas para recuperarem suas forças, e diz que ele mesmo vai se encarregar do trabalho agora. Irritado com a situação, eles planejam ir imediatamente se vingar, mas por eles estarem errados em primeiro lugar, um de seus discípulos recomenda para não irem, pois certamente iriam se meter em mais confusão. E para não serem punidos também, eles precisam distorcer a história a seu favor. Eles iriam incriminar Liu Wei, dizendo que ela espancou seus membros sem mais nem menos, por pura diversão. Seu plano estava pronto, então eles partiram para a sala de aplicação de leis. No outro dia, Bai acorda e se encontra com Liu Wei. Ele pergunta como estavam os livros ontem. Ela informa ao seu mestre que passou a noite inteira lendo, mas antes mesmo de ler a metade, ela de alguma forma ficou sem energia espiritual, e no fim de tudo só conseguiu ler meia página. Bai faz uma cara de espanto ao escutar que ela leu meia página durante uma única noite. Ela pensa que será punida pelo seu professor, mas na verdade ele diz que está surpreso, pois pensou que ela poderia ler apenas algumas letras, já que este livro é da sua coleção de runas. Ele nunca pensou que ela poderia ir tão longe assim. Ele então entrega a ela um token, para poder ir à biblioteca da academia para ler alguns outros livros, caso ela queira. Quando o token subir de nível, ela poderá ir a níveis superiores, onde vai poder conseguir técnicas melhores e mais segredos. Mas por ser uma imortal que viveu por milhares de anos, ela já conhece todos esses segredos. E além do mais, ela tinha o livro de seu mestre, que era a melhor coisa que ela já viu. De repente, uma voz ordena que Liu Wei desça e aceite a sua punição. Ela percebe que devem ser os sem-vergonhas que vieram ao pico King Luan. E diz que talvez ela tenha espancado eles demais. Seu mestre diz que não há problema, e que ele cuidará de tudo. Ao saírem do portão, Bai e Liu Wei se deparam com milhares de soldados esperando por eles. Song Lang, do Salão de Lei, diz que a discípula Su Liu Wei, do departamento de selo rúnico, ignorou as regras da academia e feriu maliciosamente seus companheiros, e ordena que ela se entregue. Mas antes deles tomarem qualquer iniciativa, Bai pergunta o que vai acontecer com os 2 discípulos dos domadores, já que eles invadiram o pico King Luan no meio da noite para causar problemas. O mestre Shang Shen diz que eles entraram acidentalmente no pico e já foram castigados corretamente. O mestre Bai, inconformado com toda a situação, diz que assim como eles entraram acidentalmente, sua discípula também os feriu acidentalmente, e ele dará seu castigo apropriado a ela. Com raiva, Shang Shen diz que ele não poderia simplesmente sair. Obviamente, por estar com medo, ele pede novamente para que os soldados os penalizem, já que agora ele também estava encobrindo os delitos de seu discípulo, desrespeitando as regras da academia. Eles então vão ao chão para resolver as coisas na base da força e tentam intimidar Bai, dizendo que as coisas não iam acabar bem caso ele fosse contra as leis. Nosso protagonista dá uma risada sarcástica e diz que o Salão de Leis não vai arrumar nada lutando contra ele. Os dois avançam contra Bai e sua discípula, mas seu professor apenas diz para ela cuidar sozinha daqueles 2 bebês. E como era de se esperar, eles eram muito fracos. Liu Wei facilmente desvia de seus ataques. Estava tão fácil que no meio da batalha ela simplesmente começa a desenhar suas runas,
impressionando os soldados, já que até mesmo um mestre das runas teria muita dificuldade para fazer isso. Os dois unem suas forças para tentar derrotar a garota, lançando um ataque conjunto, mas nem arranhou Liyue. Depois de tirar uma com a cara deles, ela então resolve ficar um pouco mais séria e ataca os dois com seu poder de raio, que são facilmente queimados. Os dois no chão pedem ajuda de Xian Xian, já que foi ele quem pediu para que eles fossem lá. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Liyue o ataca, o deixando imóvel. Os soldados falam a Bai Luochen que ele irá se arrepender por terem feito isso com eles, mas Bai responde que quem vai se arrepender na verdade eram eles, e com apenas um dedo ele ordena que se ajoelhem. Seu ki espiritual era enorme e faz qualquer um presente ficar imediatamente ajoelhado. E isso era impossível para alguém da etapa da luz giratória, eles estavam com problemas reais. Porém, infelizmente seu mestre o chamou, e Bai os deixou ir, mas Shang Sheng ainda estava de joelhos lá, e Bai Luochen o ordenou a ficar de joelhos até seu irmão Yu aparecer e conversar com ele pessoalmente. Mais tarde, os dois soldados vão relatar ao vice-instrutor do departamento de domação de bestas que seu instrutor ainda estava de joelhos no pico King Luan. Ele agradece e diz que vai resolver pessoalmente. O vice-instrutor então pede para Yin Hai ir com ele na manhã seguinte para buscar o idiota de seu irmão. No dia seguinte, Bai Luochen está se perguntando por que nenhuma pessoa do departamento de bestas havia aparecido. Então ele decide ver como estava o treinamento de Liyue, e para testar sua habilidade, ele lança várias estacas de madeiras em sua direção. A garota consegue facilmente desviar e destruí-las. Bai então diz à sua discípula que vai sair e pede para que ela avise caso alguém do departamento de domação de bestas aparecer. O abismo Kangwu é o lar da raça demoníaca Yunhang, com as regiões mais profundas sendo habitadas por demônios de reinos mais altos. Nos lugares mais profundos estão os demônios mais fortes, que até mesmo humanos superiores evitam. Seu objetivo de estar lá era encontrar algo para ajudar Liyue em seu cultivo, mas esse item levaria uma quantidade significativa de tempo para localizar. De repente, ele nota uma das discípulas da academia correndo. Ela aparentemente estava fugindo e Bai não poderia simplesmente ignorar uma garota sendo atacada. Os dois caras que estão perseguindo ela finalmente a alcançam. Ele diz para ela ser uma boa menina e lhe dar um bom serviço, que então ele pode considerar deixá-la ir embora. O que será que vai acontecer com a garota do departamento de arte da academia feminina? Bom, você vai ter que acompanhar o desenrolar da história nas próximas partes. Então se inscreva no canal para não perder a parte 2 do resumo.